Oi, gente, primeiro vídeo do canal, aleluia! Então, gente, meu nome é Flávia, sou professora de Ciências e Biologia, atuo na Rede Estadual de Educação de Santa Catarina e o primeiro vídeo do canal vai ser sobre a organização dos seres vivos. Para dar início à explicação, então vocês têm que pensar em como tudo é formado. A estrutura que forma toda a matéria é chamada de átomo. E aqui a gente representa um modelo assim mais didático para que vocês compreendam. Então, o átomo em seu núcleo ele tem uma quantidade de prótons que vai definir o seu número atômico. Então, um conjunto de átomos com o mesmo número atômico vai ser formado um elemento químico. E aí a gente conhece vários, né? Tem vários lá na tabela periódica. Alguns exemplos aqui a gente tem o carbono, o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Todos eles contêm uma quantidade de prótons diferente lá no núcleo do átomo que o forma. Então, o que acontece? O elemento químico ele também pode se unir junto com outro igual ou também com diferentes. E a junção de elementos químicos, então, vão formar as moléculas. Aqui eu trouxe dois exemplos, que é a junção dos elementos químicos hidrogênio e oxigênio e a junção do carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse aqui vocês já conhecem, né? A maioria de vocês já ouviu falar de H2O, a molécula de água. Então aqui representando, né, os dois hidrogênio e um oxigênio, molécula de água. E essa aqui, para quem não conhece, é a molécula de glicose, formada também por mais elementos químicos, só para mostrar um pouquinho da diversidade que essas moléculas elas podem apresentar, tá? O conjunto de moléculas então vai formar uma substância. E aqui um exemplo clássico de um copo com água, então só para representar as moléculas de águas ali unidas, tá? A água é uma substância inorgânica. Por quê? A principal diferença entre substância orgânica e inorgânica é que a substância orgânica ou a molécula orgânica ela contém carbono como principal elemento químico. E já as substâncias ou moléculas inorgânicas não possuem o carbono como principal elemento químico, tá? Então, por isso que a água ela é considerada inorgânica. Outros exemplos aí de substância orgânica, molécula orgânica. A molécula de glicose, que é um tipo de carboidrato, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e assim por diante. Vocês têm que saber que essas substâncias e essas moléculas, elas têm uma função estrutural no nosso organismo, ou seja, que forma o nosso organismo. Então, isso começa lá pela organela. A junção aí de substâncias, moléculas vão formar organelas, certo? E essas organelas, então, vão ter algumas funções no nosso organismo. Só que a gente não tem somente um tipo de organela, né? A gente tem várias e a junção delas vai formar a célula. A célula, então, é a menor unidade morfofisiológica de um ser vivo. Ou seja, morfo porque dá a forma e físio porque todas as reações químicas acontecem dentro dessa estrutura. Então, a célula ela pode ser considerada procarionte, são aquelas células menos complexas, menores, né, que não possuem um núcleo, não possuem muitas organelas. E as eucariontes, que são mais complexas, maiores, possuem núcleo, vários tipos de organelas, que têm diferentes funções, tá? Em alguns organismos, os níveis de organização, eles se encerram aqui. São aqueles seres formados por uma célula só, ou seja, são unicelulares. Então, para esses, o nível de organização, ele finaliza por aqui. Exemplos de organismos unicelulares, protozoários, alguns fungos, bactérias. E aí, para os seres pluricelulares, o nível de organização ele vai continuar. Eu vou apagar esse quadro e aí eu volto com outro esquema. Mas então, quem são os seres pluricelulares, né? Animais, plantas, fungos, algas e assim por diante. Então, espera um pouquinho aí e eu já volto. Olá, voltei aí com um novo esqueminha. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe alguns tipos diferentes de células que compõem o organismo animal. Aqui é um neurônio, célula muscular, e aqui pelo formato a gente pode dizer que é uma célula da pele. Por que eu trouxe isso? Só para mostrar para vocês que diferentes tipos de células formam o nosso organismo. Porque elas vão estar em diferentes locais, né? E elas vão ter funções também diferentes. Então, quando a gente pensa em organismo pluricelular, essas células elas vão ter que se unir. Quando eu tenho um conjunto, então, de células, vai ser formado um tecido.
O tecido, então, nesse caso, seria o muscular, mas também há os tecidos epiteliais, tecido conjuntivo, tecido nervoso, e a união desses tecidos pode formar um órgão. Nesse caso aqui a gente tem um exemplo do intestino delgado e aqui também do intestino grosso, que são formados pelo tecido muscular e também por outros. Só que os órgãos, eles também vão se unir. Então aqui a gente tem pâncreas, estômago, fígado, esôfago, a boca, formando um sistema. Nesse caso aqui a gente tem um sistema digestório. E não existe somente o sistema digestório no nosso organismo. Existe o urinário, cardiovascular, nervoso, respiratório, e todos esses sistemas aqui trabalhando em conjunto, né, vão formar um organismo. Então, para que o organismo ele viva aí normalmente, os sistemas eles têm que trabalhar de forma constante e equilibrada, tá? Quando a gente passa para o próximo nível, é população. População nada mais é do que o conjunto de organismos de mesma espécie. E agora eu vou dar um exemplo bem bom para vocês não se esquecerem jamais, tá? População seria a professora e os estudantes numa sala de aula. Eles são das mesmas espécies, então população, conjunto de organismos de mesma espécie. Não esquece da professora e dos estudantes. Comunidade já seria um conjunto de populações. Então, de populações diferentes, né? Então seria a professora, os estudantes e mais os outros seres vivos que podiam estar ali, sei lá, bactérias no ar, fungos, né? Alguns invertebrados que estariam ali, por exemplo, formigas, borboletas. Então forma a comunidade. Conjunto de populações diferentes, de organismos, de espécies diferentes. Essa comunidade aqui seria um fator biótico. Seriam os fatores de um ambiente ali que são considerados vivos, que têm vida, tá? Só que a comunidade, ela não interage somente com os seres vivos, né? Os seres vivos não interagem somente com outros seres vivos. Eles interagem também com os fatores abióticos, são aqueles fatores que são considerados sem vida. No caso, o tipo de solo, temperatura, umidade, o clima, a quantidade de água, né? Então, o conjunto de fator biótico mais o fator abiótico, a interação entre eles vai formar um ecossistema. E aí a gente tem alguns ecossistemas diferentes aqui no Brasil. A gente tem a Mata Atlântica, Caatinga, o Cerrado, né? Por quê? Porque tem um tipo de comunidade, né? Um tipo de ser vivo, muitas vezes, e também um tipo de fator abiótico. Então vai formar um ecossistema diferente. Só que pensando num termo mais global, a gente tem a biosfera, que são todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. Então, seria basicamente isso aí que a gente finaliza os níveis de organização dos seres vivos. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. E não esquece de me ajudar, me motivar aí a postar mais vídeo para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta, pode ser uma opinião bem construtiva. Ativa as notificações, já me segue lá no Instagram também. E é isso aí, tá, gente? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Oi, gente, primeiro vídeo do canal. Tem como exemplo a gente tem como exemplo e só tem assento. Eu acho que é assim. O que mais? Eu nem sei o que tem que pedir. Conjunto de organismos. Olha!